Queridos irmãos, a paz do Senhor. Todos alegres em Cristo? Todos alegres em Cristo? Prazer rever os irmãos. Pastor Arnóbio, Pastor Márcio Calheiros, Pastor Genival Bento, Pastor James. Não vou citar mais os nomes dos irmãos para ninguém ficar triste, mas a minha alegria no Senhor em estar convosco, a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de retornar e rever os irmãos. Estamos firmes em Cristo, a cada dia aguardando o retorno da presença do Senhor nos ares, um passo por vez, firmes em Deus e na sua palavra, assim como Paulo expressou dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glorifico a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Vamos aproveitar o tempo que temos e ministrar a palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 8. Gênesis, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 8. Está escrito: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo de seu filho Isaque. E ela pediu a Abraão, dizendo: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou a Abraão. Versículo 12. Contudo, Deus orientou a Abraão dizendo: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pediu, concede, porquanto por Isaque é a tua descendência, e será assim considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é a tua raça. Versículo 14 diz: então Abraão levantou-se cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Bérseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e sentou-se perto dali a distância de um tiro de arco e flecha, e começou a lastimar consigo mesma, dizendo: não suporto ver o menino morrer. E enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos
do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou, dizendo: Agar, por que te afliges? Não temas. Deus ouviu o clamor do menino lá onde o deixastes. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Amém? Deus abençoe aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O texto, ou os textos que lemos, é muito conhecido dos irmãos. Fala do servo do Senhor Abraão, o qual tinha recebido de Deus uma grande promessa de que Deus lhe daria um filho, mesmo na sua velhice. E mesmo sendo sua esposa Sara estéril. E a Bíblia diz que Sara tem uma ideia, e ela passa esta ideia para seu esposo Abraão, dizendo: eu tenho uma serva, Agar, e eu vou te dar a minha serva, e com ela você terá relações. E o filho que dela nascer será como meu filho. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Abraão teve relações com Agar, e esta agora está grávida. Mas ainda não é a promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão foi muito específica. Com a tua esposa Sara, eu te darei um filho, que será motivo de riso e de alegria para a tua vida, e através dele cumprirei a minha palavra para contigo, e tu serás pai de grande nação. A promessa de Deus estava de pé. Porém, como diz aquele ditado brasileiro, que algumas pessoas querem dar uma pequena ajuda, um jeitinho brasileiro, assim aconteceu com Sara, tentando cumprir aquilo que o Eterno havia proferido. E Deus não precisa do jeitinho do homem para cumprir com a sua boa palavra. Deus, Ele é supremo, soberano, poderoso, eterno, grande, e Ele cumpre com a sua boa palavra no tempo determinado, no tempo exato estabelecido por Ele mesmo. Cabe a nós, como homens e servos de Deus, esperarmos o cumprimento da boa palavra do Senhor. Quantos aqui estão esperando o cumprimento da boa palavra? Aleluia. Versículo 9.
nos diz que o filho nascido de Abraão e Sara, pois a promessa aqui já havia sido cumprida, ele está naquele período em que ele não está mais mamando, tomando leite da sua mãe. E naquela cultura, ainda hoje, assim permanece, quando isto acontece, uma grande festa é dada, porque agora o menino vai passar a comer comida mais sólida. Ele não vai agora somente tomar leite. Ele agora vai, na nossa linguagem, comer um feijão, comer arroz, vai comer uma farinha, vai comer carne, vai saborear um alimento mais sólido. E quando isto acontece, Abraão dá uma festa. E nessa festa, Isaque já está com 3 anos de idade. Ismael já está com aproximadamente 17 anos. E no seu ímpeto de adolescente, Ismael faz um gracejo em meio à festa. E isto deixa Sara com raiva, porque Ismael está rindo da promessa que Deus fez para Sara. Não sabemos o que Ismael fez, mas a Bíblia diz que ele riu naquela situação e isto desagradou a mãe de Isaque. E quando ela percebeu que Ismael estava rindo de Isaque, a Bíblia diz que ela chama a Abraão, seu esposo, e diz: não quero mais este menino na minha casa, e nem a sua mãe, coloque eles de casa para fora. A Bíblia diz que Abraão ficou preocupado. Porém, o texto diz, versículo 12, que Deus orienta Abraão dizendo: dê ouvidos à sua esposa. Como entender isto? Deus, ele é injusto? Deus, ele é injusto? De forma alguma, Deus não é injusto. Mas Ismael está com 17 anos. E 17 anos não é uma idade de maturidade. Ismael precisa crescer. Eu vou repetir, Ismael precisa crescer. Eu vou repetir mais uma vez, Ismael precisa crescer. E para que Ismael cresça, Deus entra na história da situação. E diz a Abraão: atenda a voz da sua mulher Sara e coloque Ismael e Agar para fora de casa. Despeja este povo. Para onde eles irão não interessa, simplesmente dê ouvidos. Coloque eles de casa para fora. Chega um momento em nossa vida, isto aconteceu comigo, em que nós falamos na nossa juventude para papai e mamãe: é chegado o momento, eu preciso sair de casa e eu preciso fazer alguma coisa. Aconteceu comigo. Mas o pai chegar para o filho e dizer: saia da minha casa, é uma outra situação. Ismael está acostumado a tomar o café da manhã em uma mesa recheada de tudo quanto tinha de melhor na época. Ismael é filho do homem mais rico da época, Abraão. Tudo quanto ele precisa, ele tem em casa.
comida pronta, vestes, servos e servas que quando ele aparece, alguém já se prontifica dizendo: lá está vindo o filho do patrão, vamos ver o que ele deseja. Ismael diz: preciso de água, alguém já chega com a melhor água da época. Ismael diz: eu preciso do melhor suco, e alguém já lhe dá o suco. Ismael, até os 17 anos, ele vive desta forma na casa do seu pai, Abraão. E agora papai Abraão diz: saia de casa. E a única coisa que você vai levar com sua mãe é um odre de água, um pouco de pão, e vai embora. Para quem está acostumado a comer de tudo do bom e do melhor que tinha na época, agora se vê em uma situação totalmente adversa àquilo que ele desfrutou durante 17 anos. Somente um pouco de água e somente alguns pães para lhe satisfazer junto com a sua mãe durante a trajetória para onde eles iam. E eles saíram sem saber para onde ir. Jesus. Versículo 13. O Senhor diz para Abraão: atente para o que está escrito. Mas do filho da serva eu também farei dele uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça, Abraão. Versículo 14 diz: Abraão levantou-se cedo, tomou alguns pães e um recipiente de água cheio de água fresca, entregou a Agar e, colocando-a nos ombros de Agar, despediu-a com seu filho. E ela se colocou a caminhar, vagando pelo deserto, que já foi cantado aqui nesta noite, sem saber para onde ir. Ismael é filho de quem? Ismael é filho de Abraão. Eu imagino o pastor Genival Bento, pastor Arnóbio, como era costume da época, papai Abraão ensinando Ismael a buscar a face do Senhor. Abraão é o homem que é amigo de Deus, e assim está escrito. Conhece a Deus, conhece a voz de Deus, tem comunhão com Deus e ensina sem dúvida alguma ao seu filho Ismael a buscar a face do Senhor. Eu imagino Abraão ensinando Ismael no momento do café, no momento do almoço, no momento da janta, a buscar a face de Deus e dizendo: chegará um momento na sua vida, meu filho, que nada será bonança, mas haverá momentos em que você vai precisar se prostrar diante da presença do Altíssimo, porque as coisas vão apertar na sua vida, mas quando isto acontecer, você saberá a quem clamar no exato momento. Abraão é um homem sólido na vida espiritual, e ele passa esta solidez para o seu filho. Uma solidez de fé e de acreditar de que existia e existe um Deus na eternidade que é capaz de mudar a situação daquele que busca a sua face. Eu vou repetir: Deus é capaz de mudar a história daquele que busca a sua face. Eu vou repetir pela terceira vez, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus é capaz de mudar a história e a circunstância de quem busca a sua face. Versículo 15.
Quando acabou a água do odre que ela carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Versículo 16. Ela diz: eu vou me sentar longe dele, distante, porque não consigo ver este menino e nem vou suportar que ele morra na minha presença. Então vou ficar de longe apenas observando a sua morte. E assim acontece conosco. Algumas pessoas desinformadas, porque não sabe o contexto da nossa história, aonde crescemos, quem nos instruiu, quem nos ensinou, com quem andamos, com quem aprendemos a orar e a buscar a face do Senhor, pensam que quando estamos debaixo de um arbusto, uma situação, um momento difícil, nós iremos morrer. Só que voltando para Ismael, e lembrando a todos aqui nesta noite, Ismael é filho de Abraão, um homem que orava e falava com Deus, e Deus lhe respondia. Ensinou o seu filho também a orar. E enquanto Agar está pensando que Ismael está morrendo, o texto diz que o menino está chorando e orando na presença do Deus dos céus. Versículo de número 16 diz: a criança começou a chorar ainda mais forte. E eu gostaria de lembrar a todos nesta noite, se existe algo que Deus ama de ver acontecer com seus filhos na terra, é quando estes estão prostrados em sua presença, orando, mas também chorando diante do Eterno. E quem ora e chora, chora e ora na presença do Altíssimo, Deus ouve dos altos céus e responde a sua oração nesta terra. Versículo 17 diz: Deus ouviu os gritos do menino. Permita-me falar isto, por favor. Sabe aquelas pessoas na igreja que gritam alto em adoração a Deus, como já aconteceu aqui nesta noite? Algumas pessoas muitas vezes se incomodam dizendo: para que gritar? Deus não é surdo. Na verdade, Deus não é surdo, mas se tem uma coisa que Deus gosta, é quando os seus filhos na terra gritam pelo seu nome que está nos altos céus. Se alguém não gosta da forma que você glorifica, problema dele. Se alguém não gosta, se você fala em línguas estranhas alto, problema dele. Se alguém não gosta quando você grita o nome do Senhor dizendo glória a Deus, e ele se incomoda, problema dele. Você tem motivos de sobra para gritar ao nome do Altíssimo. Deus ouviu os gritos do menino. E o texto diz que lá do céu, depois que ele grita, depois que Deus ouve os seus gritos, lá do céu, não foi da terra, pastor Genival Bento, foi lá do céu, veio um anjo de Deus e chamou Agar, dizendo: Agar, vem aqui, preciso te dar uma mensagem. E a mensagem do anjo de Deus para Agar foi esta: não temas,
E o anjo acrescenta: Deus ouviu a voz do menino. O texto não diz que Deus ouviu Agar. Deus ouviu a oração do menino Ismael. Eu vou repetir: Deus ouviu a voz do menino. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado na tua mente, no teu coração. Deus ouviu a voz do menino. E eu quero proferir como profeta do Altíssimo nesta noite: Deus está ouvindo a voz de alguém aqui. E eu gostaria que você estivesse pronto, porque respostas do alto estão vindo aí. Diz o Senhor: os céus ouviram a tua voz. Esteja pronto para respostas na terra, e as coisas irão mudar, porque eu ouvi a tua voz em oração. Não temas. Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixastes. Aí o versículo 18 diz: ergue-te. Alguém está precisando ouvir esta palavra nesta noite. Ergue-te. Diz o Senhor para alguém nesta noite: ergue-te. Você precisa se levantar. Levanta-te. Diz o Senhor: levanta-te. Ergue-te. E agora que Agar está de pé, já se ergueu, o Senhor disse para ela através de um anjo: agora levanta o menino e segura ele pela mão. Pastor James, como entender isto? Agar e Ismael estão na mesma situação. Como é que Deus diz para alguém que está em uma situação adversa, atravessando no mesmo momento, no mesmo período, e diz: vá até ele agora e pegue pela mão e levante ele? Como? Como entender isto? O próprio texto explica. O anjo de Deus já falou com Agar. O anjo de Deus já encorajou Agar. E depois que Deus fala com alguém, a vida desta pessoa não é mais a mesma. Eu estou proferindo não apenas para aqueles que estão aqui presentes, mas para aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Quando Deus fala com você, a sua vida não pode mais permanecer a mesma. A sua situação muda. A história muda. A sua visão muda, porque o Altíssimo agora já falou com você. E aquele que está passando pela mesma situação, agora vai ter que ver que Deus já te encorajou. E através de ti, você vai encorajar a outros. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite, que Deus está te encorajando e te levantando para levantar tantos outros que estão passando pela mesma situação. Mas nesta noite o Espírito está te levantando e te erguendo e te dizendo: não temas, ergue-te e ergue aquele que está na mesma situação, porque já mudei a tua história. Oh, ergue-te. Levanta o menino, segura ele pela mão. Contato físico. Eu sei dos protocolos. Pastor Arnob, eu não sei se eu posso pegar na mão de um obreiro. Presbítero James, por favor.
texto está dizendo, aleluia, ergue-te, levanta o menino, segurando-o pela mão. Isto aqui é contato físico. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite que Deus vai te levantar para levantar outras pessoas. Vou proferir mais uma vez, Deus está te levantando nesta noite, porque através de você, Ele vai levantar outras pessoas. Oh, você vai ser usado por Deus para restaurar vidas. Você será usado por Deus para mudar a história de pessoas nesta terra. Existem pessoas que vão ouvir a voz de Deus através de você e terão a vida totalmente restaurada. Ergue-te, segura o menino pela mão e levanta-o. Aleluia. Levanta ele, porque também dele farei um grande povo. Existem pessoas, pastor Genival Bento, que olha para algumas pessoas na igreja, isto faz parte da nossa convivência cristã, e não dão nada para esta pessoa, porque acham que Deus não tem nada com ela e através dela. Porém, eu gostaria de lembrar nesta noite para todos, Deus tem um plano grande na vida de todo aquele que dele se aproxima. Versículo 19, porque o tempo está caminhando e nós queremos passar o microfone no exato momento. Versículo 19 diz, então Deus abriu os olhos de Agar. Até então mesmo Deus falando com ela através de um anjo, a sua visão ainda estava na circunstância. Deserto, nada frutifica, nada cresce, nada prospera. Isto é a visão dos homens. Mas a visão de Deus é totalmente o ilógico daquilo que o homem imagina. Deus trabalha totalmente na contramão daquilo que nós imaginamos. Aí o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus está abrindo os olhos de alguém aqui nesta noite, para poder enxergar. Enxergar o que, pastor? Aquilo que Deus está te fazendo enxergar, uma fonte de boas águas. O texto diz que Agar abre os olhos e ela enxerga uma fonte de boas águas. E o versículo 20 está escrito: Deus esteve com o menino. O texto diz, ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Pastor Arnóbio, com respeito, deserto é lugar de alguém dizer, eu vou construir minha casa aqui e aqui eu vou morar. Deserto é lugar para alguém dizer, aqui eu vou prosperar. Aqui vai dar tudo certo.
aqui os planos serão executados. Aqui os meus projetos terão sucesso. No deserto. No deserto. Deserto, que já foi cantado aqui nesta noite. Deserto é lugar de alguém morar. Deserto é lugar de alguém estabelecer a sua morada. E porque Ismael fez isto? Porque ele estabeleceu a sua morada no deserto, e o texto diz: habitou, morou no deserto, construiu sua casa no deserto e ali habitou. Por quê? O próprio texto explica. Deus esteve com o menino. Permita-me, obreiros, com todo respeito, o importante não é o tamanho da congregação que você está pastoreando. O importante é saber se Deus está com você naquele lugar. Está aqui no texto. Eu quero dirigir uma congregação grande, mas se Deus não estiver com você, não vai. Mas se de repente você é designado para pastorear uma igreja pequenininha, Deus está contigo ali, é o que importa. Deus esteve com o menino. E o texto diz: ele cresceu. Já não é mais um menino, agora ele cresceu. Agora ele é um homem maduro, ele agora tem entendimento do que vai fazer. E aquilo que ele tem entendimento é saber que Deus estará com ele em pleno deserto, e ali no deserto o fará prosperar. Porque o texto diz que ali no deserto, aonde ele está morando, ele agora tornou-se também um flecheiro. E o que era um flecheiro? Flecheiro eram homens com uma capacidade e uma habilidade de guerra extraordinária. Deus está te preparando em meio a este deserto, para que você neste deserto cresça. Vou repetir: para que neste deserto você cresça e se torne alguém com habilidades para fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária. A mensagem, pastor Nóbio, está entregue. Mas eu estou dentro do tempo que o Senhor me deu. Permita-me, por favor. Eu contei isto na Santa Ceia, na igreja no bairro de Antônio Lins. Escute-me, por favor. Há 11 anos atrás, sepultei meu filho mais velho. Deus não fez comigo o que fez contigo, mas é o mesmo Deus. E há 11 anos atrás, enquanto eu estava ministrando em um congresso do Círculo de Oração, um dos pontos da mensagem foi este: adorando a Deus em meio às perdas. Quando cheguei neste ponto da mensagem, Deus deu uma visão a uma das irmãs do Círculo de Oração. E ela viu atrás das minhas costas uma grande agitação, e Deus lhe disse: este ponto da mensagem é para ele mesmo e ele não sabe. E ela não me falou no mesmo dia, falou dias depois. Eu orei ao Senhor dizendo: Deus, eu sei que tu podes trazer o Misael de volta à vida. Eu sei que tu podes.
Então me dá uma ordem para quando chegar diante do seu corpo dizer: levante-se. E eu sei que tu vais fazer isto, porque já te conheço há tantos anos. Já vi o Senhor operar tantas maravilhas e eu sei que tu podes fazer. E Deus não me respondeu. Sepultamos o nosso filho mais velho. E eu fiquei, pastor Arnóbio, um ano inteiro perguntando a Deus: Deus, por que o Senhor recolheu o Misael? Por quê? Por quê? Por quê? Deus nunca falou para mim o porquê, mas se revelou para minha esposa. Um ano depois, ele se revelou para minha esposa e disse: eu plantei, eu o reguei e eu colhi para mim. E cessou-se os meus questionamentos. Nunca mais perguntei a Deus. Porém, dentro deste tempo, pastor Arnóbio, eu falei: Deus, eu não vou mais pregar a tua palavra. Bateu um desânimo interno e eu disse: não vou mais pregar. Eu acho que este negócio não é para mim. Já aconteceu com os senhores? E eu disse: não vou mais pregar, Senhor. A minha rotina de vida vai ser esta. Eu vou sentar no último banco da igreja. Eu vou ouvir a tua mensagem. Eu vou ser instruído. Vou te adorar e vou voltar para casa. Não vou mais pregar. Falei isto comigo mesmo. Eu pedi para o pastor Márcio naquela noite se apresentar. Mas, meu amigo, por favor, por favor. Eu estava num terminal de ônibus, pastor Genival Bento, esperando o ônibus. Pastor Arnóbio se aproximou de mim, um bêbado, o seu andar de bêbado. E ele se firmou na minha frente, apontou o dedo no meu rosto e disse: não pare de pregar a palavra. E continue falando a verdade do Evangelho. Deus abençoe. E saiu bêbado outra vez. Em meio a esta situação que você está vivendo, eu quero que você compreenda: não é para te matar. Deus não está permitindo tudo isto para que você venha morrer em pleno deserto. Deus está te fazendo crescer. Eu vou repetir: Deus está te fazendo crescer. Vou repetir mais uma vez: Deus está te fazendo crescer, porque coisas grandes Ele tem para operar e realizar através da sua vida. Você não vai parar, diz o Senhor dos Exércitos.